No Largo da Dinha, em Salvador, a cena de um criminoso contido por cidadãos comuns revela o colapso da segurança pública e da confiança na justiça. Enquanto os políticos e ministros do STF se perdem em disputas por influência, o povo faz de tudo para retomar a sua soberania. Com a confiança do povo no judiciário em queda, a legitimidade do Estado diminui. Vamos ver neste vídeo o que está por trás desta crise de violência no Brasil. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Gladys, o Gladiador, revisado por historiador libertário e será narrado por mim, Djalma Guedes. A falta de segurança nas ruas está fazendo a população viver num estado de terror. Muitos já desistiram desse manicômio e decidiram ir morar em outro país. Os dois principais destinos são os Estados Unidos e o Paraguai. Em Salvador, o boêmio Largo da Dinha, que fica no bairro Rio Vermelho, é um local famoso. O local é mundialmente conhecido pelo tabuleiro da quituteira Dinha, rodeado por bares com mesas na calçada, oferecendo uma experiência única da autêntica gastronomia e vida noturna baiana. Mas recentemente, o que brilhou ali não foi a cultura local, e sim a súbita e necessária organização de indivíduos cansados de serem reféns de criminosos. Um homem de 24 anos, movido pela certeza da impunidade que o sistema oferece, tentou roubar um celular, apenas para descobrir a ira da população, que impôs uma justiça muito mais rápida do que aquela que dorme em berço esplêndido nos tribunais brasileiros. Cercado por moradores e frequentadores, o suspeito foi neutralizado antes mesmo que qualquer viatura paga com os pesados tributos daquela mesma vizinhança apontasse na esquina. O fato de um policial civil de Pernambuco estar no local e auxiliar na contenção é um detalhe que apenas reforça a ideia de que a segurança efetiva é sempre uma questão de prontidão individual e nunca de planejamento centralizado. Esse caso é o reflexo de uma sociedade que começou a perceber que o Estado, apesar de se vender como o único garantidor de segurança, é, na verdade, o maior entrave para a proteção genuína da propriedade e da vida. O padrão se espalha pelas cidades brasileiras e muitas delas são dominadas por facções criminosas. Já no Jardim Taquari, no bairro de Palmas, em Tocantins, a população não esperou por ordens superiores para imobilizar um indivíduo de 30 anos com cordas após o meliante invadir residências. Existe uma ordem natural que emana da necessidade de sobrevivência e da defesa do que é seu por direito. Estamos falando de algo que o filósofo francês Frédéric Bastiat já nos lembrava ao dizer que a vida, a liberdade e a propriedade não existem porque os homens fizeram leis, mas pelo contrário, foi porque a vida, a liberdade e a propriedade existiam previamente que os homens fizeram leis. O problema surge quando essas mesmas leis, sob o comando de uma elite sedenta por controle e poder, deixam de proteger o cidadão para proteger apenas os poderosos e intocáveis, como se veem como donos do Estado brasileiro. Por que o cidadão comum deve confiar em um sistema que tributa o seu trabalho para sustentar luxos em Brasília, enquanto deixa este mesmo cidadão vulnerável ao crime comum? Não seria essa a maior prova de que o contrato social é uma ficção jurídica usada para manter o pagador de impostos em estado de servidão voluntária? E não seria isso a prova do grande erro que é desarmar a população? Em São José do Rio Preto, em São Paulo, um jovem de 18 anos, praticante de artes marciais, não precisou de um decretinho ou uma autorizaçãozinha de algum gabinete para impedir que sua casa fosse roubada. Ele utilizou de seu próprio corpo, sua técnica e de sua vontade de proteger o que é seu para neutralizar um invasor armado com a ousadia de quem sabe que a justiça estatal é lenta e falha.
Quando pessoas comuns começam a aplicar golpes de jiu-jitsu e a usar cordas para conter agressores, elas estão, na verdade, assinando uma declaração de independência moral. Elas estão dizendo que a lei natural de propriedade e a soberania do indivíduo são as únicas barreiras contra a barbárie, especialmente quando a barbárie estatal se manifesta na forma de uma falsa justiça que custa muito caro e não entrega nada. Alguns dados que surgiram das pesquisas de março de 2026 confirmam que a confiança nas cúpulas judiciárias despencou para o nível mais baixo da série histórica. Como esperar algo diferente quando levantamentos mostram que 60% dos brasileiros não confiam nas decisões da corte mais alta do país? É uma descrença fundamentada na realidade de que o sistema se tornou um ator político, preocupado em manter apenas seu próprio poder e influência, enquanto ignora os clamores de quem vive na base da pirâmide. O abismo entre o que os burocratas decidem no ar-condicionado de suas salas suntuosas e luxuosas e o que o trabalhador sofre ao ser assaltado no ponto do ônibus é o que alimenta esse cenário de ceticismo absoluto. A percepção de que a justiça está dominada por interesses de grupos restritos ou organizações criminosas atinge quase 92% da população, um número que deveria fazer qualquer defensor do Estado tremer se tivesse qualquer preocupação com a realidade fora de suas bolhas. O governo federal olha para essas ações de defesa individual com um profundo desdém e temor, pois cada vagabundo imobilizado por um cidadão comum é um lembrete de que a máquina pública é perfeitamente dispensável em suas funções primordiais. Eles precisam que você se sinta vulnerável, que acredite que, sem a intervenção deles, o mundo colapsaria em violência desmedida. No entanto, o que observamos é que a violência prospera sob a sombra das leis brandas e subjetivas e dos recursos infinitos que garantem a liberdade de criminosos. A verdade, a paz e a justiça real só emergem quando a sociedade civil decide que não aceitará mais a vitimização passiva. O pobre, como sempre, é quem mais sofre com a criminalidade generalizada, pois ele não possui seguranças particulares, nem mora em condomínios protegidos, contando apenas com sua própria coragem e com a solidariedade de seus vizinhos. Será que não percebemos que a desconfiança de 60% no Supremo Tribunal Federal é o resultado de anos de decisões que parecem descoladas de qualquer noção básica de justiça natural? Uma mulher, mãe de família, sem nenhum tipo de antecedente criminal, foi condenada a 14 anos de prisão apenas por passar batom numa estátua. Ela não estava sequer armada e não ameaçou ninguém. Enquanto isso, diversos tipos de assassinos, assaltantes e estupradores ficam pouco tempo atrás das grades. Alguns recebem até o direito a uma saidinha para visitar seus parentes. Grande parte dos crimes do Brasil de hoje é cometida por pessoas reincidentes, ou seja, criminosos de carteirinha, indivíduos completamente antissociais e perigosos. A população não é cega e percebe que as leis são usadas como ferramentas de dominação e não como escudos de proteção. O índice de confiança na justiça da FGV, que aponta apenas 29% de aprovação, é a certidão de óbito de uma pretensa legitimidade do judiciário, já que não existe mais na prática. Quando a Igreja Católica e as Forças Armadas desfrutam de muito mais confiança do que o judiciário, fica claro que o povo busca ordem em instituições que, ao menos em tese, mantêm uma conexão com valores perenes. O direito de proteger é um direito natural, inerente à condição humana, e nenhuma canetada estatal pode anular a necessidade de um pai de família de defender seu lar ou de um comerciante de proteger seu sustento. O uso de cordas em palmas para imobilizar o criminoso, o jiu-jitsu em São Paulo que um jovem precisou usar para
para proteger seus bens e o cerco popular em Salvador são manifestações de uma sociedade que está redescobrindo sua força. O Estado, ciente de que está perdendo o controle da narrativa de que ele é tão necessário, tenta criminalizar a reação e desencorajar a autodefesa, muitas vezes sendo mais duro com quem se defende do que com quem agride. Essa inversão de valores é a prova cabal de que a intenção da elite política nunca foi o bem-estar do cidadão, mas a manutenção de um monopólio da força que serve apenas aos propósitos de quem detém o poder. As pessoas não creem na honestidade da justiça porque a prática cotidiana mostra que o sistema é desenhado para ser moroso e parcial. A crise do STF, que alguns tentam pintar como um movimento orquestrado, é na verdade o fruto amargo de uma conduta que ignorou a soberania popular em nome de um projeto de poder. O verdadeiro perigo para a liberdade vem daquelas mãos que, por meio de processos obscuros e decisões monocráticas, tentam moldar a realidade social ao seu bel prazer, ignorando a própria Constituição do país e o devido processo legal, violando direitos individuais. Se a sociedade consegue se resolver sozinha em momentos de crise, por que ainda aceitamos a ideia de que precisamos de uma burocracia pesada e ineficiente para nos dizer o que é certo ou o que é errado? A cooperação voluntária, o respeito à propriedade privada e a legítima defesa são os pilares de uma convivência civilizada, e todos operam de forma muito mais eficaz quando não sofrem a interferência de regulamentações governamentais. O colapso da confiança no judiciário em 2026 deve ser compreendido como uma oportunidade para repensarmos a centralização do poder. É o momento de entender que a justiça não caminha sozinha. Ela depende da concordância moral daqueles que ela pretende reger. Sem essa base, o que resta é apenas a força bruta disfarçada de lei. O indivíduo é o dono do seu próprio corpo e, por extensão, de tudo aquilo que ele conquista com seu esforço honesto. Ao delegar a segurança a terceiros que não têm nenhum interesse real em sua proteção, o cidadão comete o erro de entregar sua soberania a quem tem como objetivo apenas a expansão de seus próprios domínios. As reações populares que vemos hoje são um sintoma de que esse erro está sendo corrigido à força. A desconfiança nas instituições é o primeiro passo para a libertação, pois somente quando deixamos de acreditar nas promessas da burocracia é que passamos a confiar em nossa própria capacidade de agir e cooperar. Portanto, ao olharmos para as estatísticas que mostram a queda livre da credibilidade do Estado, não devemos sentir temor, mas uma ponta de esperança de que a realidade está finalmente se impondo sobre a farsa que é o governo. A sociedade, seja nas ruas de Salvador ou nas residências de Palmas, está provando que a ordem não é um presente dado pelos governantes, mas uma conquista diária de quem se recusa a ser escravo da insegurança e da injustiça. O futuro pertence aos que retomam o controle de suas vidas e que compreendem que a proteção mais eficaz é aquela que começa em nossas próprias mãos, longe do alcance das garras estatais que sempre buscam, em última análise, apenas a nossa submissão. Obrigado pela audiência. Esse é um canal colaborativo, participe você também. Cadastre-se no nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os nossos colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima e viva a liberdade!